Agora falamos do noticiário internacional, porque em meio à tensão com a Venezuela, os Estados Unidos anunciaram que atacaram mais 3 embarcações em águas internacionais e acabaram matando 8 pessoas. Segundo as autoridades, esses barcos estavam transitando por rotas conhecidas do narcotráfico no Pacífico. A gente conversa agora com o nosso analista sênior de assuntos internacionais, Américo Martins, que tem os detalhes e desse avanço, né? Não podemos dizer que é uma ofensiva, mas sim já uma escalada, né, nesses ataques e é algo que a gente já começa a contabilizar, sobretudo mortes, né, Américo? Bom dia mais uma vez, bem-vindo. Exato, Renan. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Esse é mais um ataque dos militares americanos, dessa vez contra 3 barcos que supostamente estariam levando drogas para os Estados Unidos e que resultou na morte de 8 pessoas. Os Estados Unidos, em todos esses ataques, não apresentaram ainda as evidências concretas de que todos esses barcos eram barcos de narcotraficantes. Foram mais de 25 embarcações que já foram afundadas, com mais de 90 mortes. Os americanos em nenhum momento mostraram as evidências concretas de que todas essas pessoas eram narcotraficantes. E esse método de ação do governo americano está causando muita polêmica, inclusive nos Estados Unidos, com muitos congressistas questionando justamente essa falta de informações e também a legalidade desses atos, Renan. Por quê? Porque a Casa Branca diz que está enfrentando uma guerra, uma suposta guerra contra o narcotráfico e que, portanto, embarcações militares dos Estados Unidos teriam autorização para afundar esses barcos. Só que são barcos civis e existe um grande debate sobre essa suposta guerra, se isso de fato é uma guerra militarizada. Além disso, a própria legislação dos Estados Unidos não permite que você simplesmente execute as pessoas, mesmo que elas sejam narcotraficantes. O ideal seria, obviamente, que esses barcos fossem apreendidos, as drogas destruídas, se forem drogas mesmo, e essas pessoas presas, respondendo, obviamente, a processos na justiça norte-americana. Não é esse o entendimento da Casa Branca. E isso está causando uma grande polêmica no Congresso, inclusive com um questionamento muito sério no primeiro caso, no primeiro barco que foi torpedeado pela Marinha Americana, porque naquela ocasião aconteceram 2 ataques. No primeiro ataque o barco foi afundado e existem vídeos mostrando que pelo menos 2 pessoas conseguiram sobreviver e depois foram atacadas novamente. Mesmo se fosse uma situação de guerra, os náufragos não podem ser atacados. Então isso poderia ser interpretado como um crime de guerra, caso seja julgado que os Estados Unidos estejam de fato em guerra. E se isso for levado para a legislação civil, é mais controverso ainda. Apesar de todas essas críticas, de todo esse debate, mesmo no Congresso Nacional, os Estados Unidos continuam adotando esse tipo de tática. Alguns militares americanos chegaram inclusive a renunciar aos seus postos por não concordarem com esse tipo de tática. Tudo isso, Renan, como você também colocou, é uma grande escalada na pressão que os Estados Unidos estão fazendo sobre o governo da Venezuela. Com a presença de mais de 15 mil militares naquela região, a apreensão, inclusive, de um petroleiro e a ameaça de que se apreendam mais petroleiros, levando petróleo da Venezuela para outros pontos. É uma pressão em várias frentes aí que está sendo organizada pelo governo dos Estados Unidos e o presidente Donald Trump parece determinado a continuar nessa pressão com o objetivo de remover o ditador Nicolás Maduro do poder.